Fala pessoal, estou aqui para mais uma sacada de anestesia das 365 que eu vou fazer no ano de 2019. E como eu estou no plantão de trauma, na sala de trauma, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre trauma e vou dar duas sacadas bem legais para vocês nunca mais esquecerem, beleza? O anestesista na sala de trauma ele é importante por quê? Porque ele agrega valor a uma equipe multiprofissional, né? Nem sempre o anestesista está presente, mas quando o anestesista está, ele consegue agregar valor, principalmente em manejo de via aérea, em manejo hemodinâmico, em punções, tá? Uso de ultrassom, assim como ressuscitação, na ressuscitação hemostática. O que é isso? São manobras, né, clínicas que o anestesista faz para atuar tanto na prevenção, tá, quanto no tratamento da coagulopatia e também da tríade da morte. Ou seja, o anestesista tem que estar o tempo inteiro evitando a tríade da morte, que é a coagulopatia, hipotermia e acidose, porque uma das causas de mortalidade desses pacientes, grande mortalidade, é a coagulopatia, que vai se instalar em 24, 48 horas, tá? Então, esses pacientes politrauma, eles chegam no pré-hospitalar, se eles sobreviverem ao trauma de grande impacto, por exemplo, quando o paciente morre na cena do trauma, geralmente é um TCE gravíssimo, é lesões de grandes vasos, né? Os pacientes não morrem, às vezes, na hora, né? No momento do trauma. Quando eles chegam quando dá tempo da equipe de resgate, né, do pré-hospitalar, quando dá tempo deles trazerem o paciente para o hospital, normalmente esse paciente, se tiver tempo de subir para um centro cirúrgico e corrigir todas as lesões, ele consegue sobreviver num primeiro momento, tá? Mas da primeira hora até as 24 horas, a maior mortalidade ainda é o choque hipovolêmico. Com o cirurgião, o anestesista, ele tem que atuar também no damage control, né? O cirurgião faz o damage control surgery e o anestesista faz o damage control resuscitation, que nada mais é do que um intensivismo, né? Uma ressuscitação intensiva na sala de trauma ou no centro cirúrgico, né? O anestesista assume o papel de intensivista e faz essa ressuscitação hemostática. O que é essa ressuscitação hemostática? São manobras clínicas visando evitar, no endpoint final, seria evitar a coagulopatia, né? Tem que ter uma sincronia muito boa com o cirurgião, né? Só para ir um pouquinho para a sala do trauma de novo. Sala de trauma é lógico, a gente cansado de saber, mas na hora de entubar um paciente, provavelmente vai estar com cola cervical, evitar extensões cervicais, evitar maior iatrogenia e lesão de possível lesão cervical, tá bom? Outra coisa, via aérea, né? A cavidade oral, ver se não tem dente, se não tem corpo estranho, tá? Para não poder ir nada para o pulmão. Outra coisa, indução em sequência rápida. Qual droga melhor ser utilizada? O alfentanil, como opioide, é o que tem melhor perfil farmacocinético, porque ele tem uma latência menor, né? Tem um início de ação muito mais rápido, ele atravessa a barreira hematocefálica muito mais rápida do que qualquer outro opioide. E eu não sei por que algumas pessoas ainda não usam o alfentanil na sequência rápida. Muitos falam, porque pode dar rigidez torácica, mas você não vai fazer a succinilcolina praticamente simultaneamente? Pouquinho depois, então tem rigidez torácica, né? Então ou você vai fazer o rocurone, dose dobrada, então tem rigidez torácica, tá bom, pessoal? Lógico, você não vai fazer uma dose muito alta, sempre titulado, ver se o paciente estiver muito grave, você vai fazer uma dose baixinha, ou nem fazer. Se o paciente estiver mais acordado, sentindo muita dor, você vai fazer uma dose um pouco maior. Você pode usar ketamina também, que é uma droga super estável, né? Confere analgesia, confere amnésia, hipnose, entendeu? Ansiólise, tá? Além ou um etomidato, tá? Eu prefiro, talvez, não no primeiro momento, escolher o etomidato pela inibição da adrenal, enfim, mas entre o etomidato e o propofol num politrauma, preferiria o etomidato. Mas se tiver a ketamina, talvez fazer ketamina, uma succinilcolina e o alfentanil, tá bom? Os acessos tem que ter pressão arterial invasiva, obviamente, né? O seu anestesista tem mais expertise nisso, além da via aérea, né? Agora, uma coisa interessante, pessoal, a sacada. Uma das sacadas, que é a ressuscitação hemostática, começa prevenindo, né, a tríade da morte, né? E uma das prevenções é o que? Como está comprovado no trial do CRASH, que foi, né, que revolucionou um pouco aí o atendimento ao politrauma, que é o uso do transamin como antifibrinolítico, porque a gente sabe que todo politrauma vai fazer hiperfibrinólise.
né? Isso é inevitável se a gente não tomar medidas para isso. Então a gente usa o Transamin, né, dose de ataque, 10 mg por quilo, 1 grama, tá? E depois vai correr em 8 horas aí, mais 1 mg por quilo. A outra sacada, galera, na reajustação hemostática é o que? Controle do cálcio, tá? Como você vai transfundir os pacientes, além da perda do cálcio, né? Como na hemorragia, você tem também o cálcio ali aquelado por citrato que é presente nos hemocomponentes, e aí você vai ter uma hipocalcemia provavelmente, então tem que tomar cuidado, porque o cálcio faz parte do sistema da cascata de coagulação, então o cálcio é extremamente necessário, tá bom? Controle do cálcio, controle da temperatura, importantíssimo, pessoal. Não adianta ficar lá em cima do paciente, controlando sangramento, fazendo de tudo, parará. Quando você vê, ninguém botou termômetro no paciente. Aí quando você vai ver a sala tá gelada, aí você fala, pô, o termômetro, aí você vai botar o termômetro, 34 de temperatura, mas não tem sistema de coagulação que consiga trabalhar com 34 de temperatura de forma ideal, tá? Tem lugares que você lê que cada 1 grau a menos que o paciente tem, você consegue inibir aí 30, 40% da cascata de coagulação. Então é impossível. O que a gente tem que fazer? Né? Ser o mais rápido possível, controlar o sangramento de forma mais rápida possível, cirúrgica e clinicamente, tá bom? Atuar de forma preventiva, e a cirurgia, junto com o anestesista e toda a equipe multiprofissional, em conjunto, tem que atuar de forma mais rápida possível. No trauma, tempo é vida, tá? Então, muitas das vezes o cirurgião faz o damage control surgery, ou seja, faz aquela inspeção na cavidade, coloca compressas, tá? E reaborda em 24 a 48 horas depois, tá? Evitando assim maiores danos, né? Evitando exposições cirúrgicas prolongadas, né? Muito tempo de inflamação, de trauma, enfim, de trauma cirúrgico. Então a gente abrevia o tempo cirúrgico o máximo possível, só controla o sangramento onde tem que controlar, liga vaso onde tem que ligar, tira o que tem que tirar, lava o que tem que lavar, põe compressa, fecha a barriga e manda para UTI, tá bom? E enquanto o cirurgião faz isso, o anestesista vai fazendo a damage control resuscitation, tá? Pacientes com hemorragia maciça, o que a gente vai fazer? Transfusão maciça. Como que a gente faz isso? Cada instituição tem um protocolo, né? Então, a gente não vai transfundir, por exemplo, se o paciente perde litros de sangue, a gente não vai transfundir concentrados de hemácia, porque todo o sangue que sai do paciente é sangue total, é o sangue. A gente não pode transfundir só concentrado de hemácia para um paciente que perdeu plasma, plaqueta, fator de coagulação, né, que perdeu proteínas plasmáticas. Então a gente tem que repor o que perdeu. Como a gente repõe isso com sangue total? Mas os bancos de sangue não estocam sangue total. Então o que a gente faz? A gente tem que mimetizar esse sangue total, ou seja, transfusão em pacotes. Então a transfusão maciça tem que vir plasma, plaqueta, crio e quantidade de hemácia, tá? Um para um. Tem que vir em pacotes, tá? Geralmente os bancos de sangue eles vão liberando, geralmente libera a hemácia primeiro, que fica pronto mais rápido, e depois vai liberando os outros com hemocomponentes e você vai transfundindo. Então qual que é a outra sacada, pessoal? A outra sacada é o seguinte: evite cristalóide no seu paciente politrauma, evite cristalóide. O cristalóide ele vai matar o seu paciente se você fizer de forma liberada, tá? Então tem que ser, se o paciente perdeu sangue, você tem que transfundir sangue total com os hemocomponentes. Então, se não dá tempo de chegar e você conseguir segurar o máximo possível o paciente sem cristalóide ou com o mínimo de cristalóide possível com droga vasoativa, melhor, até chegar aos hemocomponentes, tá bom? Enquanto não chega os hemocomponentes, você cuida da temperatura, da pressão com droga ou com o mínimo de cristalóide possível, você vai controlar a acidose desse paciente, vai transfundir cálcio, enfim, tá bom? Colher exame, isso já com o resto das coisas já garantido, via aérea, enfim, como o BCDE está falando. Tá? Evitando o cristalóide, você evita o que? Hemodiluição, né? Hemodiluição dos fatores de coagulação. Você evita hipotermia, porque o cristalóide pesado, sangue aquecido e tal, mas esse cristalóide ele rouba calor do seu corpo, ele vai ficar o mínimo possível dentro do vaso sanguíneo, então ele vai extravasar para terceiro espaço, vai fazer edema de alça, vai fazer edema cerebral, vai fazer congestão pulmonar, né? Então ele é pró-inflamatório, ele vai agredir o rim, ele faz lesão renal aguda, ele faz lesão endotelial, tá?
ele aumenta a resposta inflamatória do seu paciente, faz distúrbio eletrolítico, dependendo da solução que você usa, tá? Pode fazer hipercloremia, pode fazer hipernatremia, tá? Então, pessoal, a gente tem que evitar ao máximo cristalóide nos pacientes. Antigamente, a gente usava, era mais liberado, pegava 2 acessos calibrose, 2 litros de cristalóide, né, aberto, pinça aberta. Hoje não se faz mais isso, tá bom? Hoje é segurar o máximo cristalóide, evitar o máximo cristalóide, transfundir sangue total, até que o sangramento esteja corrigido cirurgicamente, tá? Ou se o paciente está sobre damage control, surgery, se está sem coagulopatia, está sem queda de HB, está hemodinamicamente estável, sem chance de sangramento maior, aí você pode interromper o protocolo de transfusão e aí se guiando por exame ou por clínica ou pela tromboelastografia. Então, a elastografia idealmente teria que ter em todas as salas de trauma, todo hospital que receba grandes traumas, mas infelizmente é um aparelho caro. Mas se você tem a tromboelastografia, você consegue, né, se guiar, né, por metas, né, se guiar por resultados, né, pela tromboelastografia, tá bom? Mas pensando que a gente não tem tromboelastografia, a gente já adianta usando antifibrinolíticos para evitar a fibrinólise, tá? E a gente adianta transfundindo pacotes de hemocomponentes, mimetizando o sangue total, tá bom? Então, pessoal, com isso você vai garantir uma prevenção das tríades da morte, você vai garantir um controle rápido do seu paciente, um damage control resuscitation, assim em conjunto com o damage control surgery do cirurgião, tá bom? E aí vocês encaminham o paciente para UTI e o tratamento vai ser continuado, tá? Isso pensando no paciente em sala de trauma, que vai para o centro cirúrgico e vai para a UTI. O damage control resuscitation, ele começa na sala de trauma ou até antes no pré-hospitalar, sala de trauma, e ele continua. O anestesista, se o anestesista não está na sala de trauma, ele continua o trabalho feito pelos médicos na sala de trauma, tá? E pelos médicos do pré-hospitalar, faz na cirurgia, e os intensivistas vão continuar o damage control resuscitation que todos os outros fizeram, tá bom? Então é isso, pessoal. Assim você vai ter um melhor controle do seu paciente de trauma. Então as duas sacadas são Transamin e evitar cristalóide, transfusão com sangue total, que são os pacotes de hemocomponentes, tá bom? Evite a tríade da morte, hipotermia, coagulopatia e acidose. Se você curtiu esse vídeo, curta lá na mãozinha, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, tá bom, galera? Valeu, até amanhã. Um grande abraço.